Bom, banco de dados relacional. Banco de dados relacional, ele foi criado na década de 70 por Coate, através da publicação de um artigo científico. Resume-se a uma coleção de dados relacionados e organizados em tabelas. Hoje nós temos aí os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, que nada mais são do que conjunto de aplicativos, softwares, utilizado para acessar as informações armazenadas em um banco de dados. Alguns exemplos de SGBDs comerciais utilizados aí a nível de mercado: o próprio Oracle, o PostgreSQL, o MySQL, o MySQL, SQL Server, DB2, dentre outros. Tá? Uns podem ser utilizados de maneira free e outros é necessário o pagamento de licença de uso. Tá? Bom, a linguagem SQL, que é a ênfase basicamente do nosso treinamento. Tá? Hoje ela é considerada uma linguagem comum, ela é estendida para a maioria dos bancos de dados, da maioria dos SGBDs, ou seja, independentemente do fabricante, o SGBD vai dar suporte à linguagem SQL. Essa linguagem permite que a gente faça qualquer tipo de manipulação, ou seja, recuperar, adicionar, modificar, excluir qualquer dado e gerando assim as informações necessárias ou gerando relatórios analíticos. Tá? A linguagem SQL é uma linguagem considerada padrão, projetada para acessar bancos de dados relacionais. Ela foi implementada pela IBM na década de 70, através do projeto denominado SystemR. Atualmente é uma linguagem padronizada e reconhecida pela ANSI. Bom, como eu disse no início dessa aula, a linguagem SQL ela é composta em alguns subconjuntos. Isso pode variar dependendo do autor, da literatura. Tá? Então, o primeiro subconjunto é DQL, são instruções de consultas. Basicamente, eu só tenho uma, que é o select. Então, esse tipo de subconjunto tem como objetivo a recuperação de linhas armazenadas nas tabelas. O próximo subconjunto é DML, linguagem de manipulação de dados. Tem como objetivo modificar o conteúdo das tabelas por meio das instruções insert, que adiciona tuplas, linhas, update, altera essas tuplas, essas linhas, e delete, que remove essas linhas. O próximo subconjunto é DDL, linguagem de definição de dados. Esse subconjunto da linguagem SQL é responsável pela criação das estruturas, e também a gente pode considerar como objetos. Então, no que diz respeito à criação e manutenção dessas estruturas, desses objetos, a gente sempre vai usar o subconjunto DDL. Tá? Então, eu tenho lá o create table, create user, create database, ou seja, eu estou criando o objeto, eu estou criando uma estrutura, dentre outros. O alter tem como objetivo modificar essa estrutura, modificar esses objetos. Então, um alter table, um alter database, alter user, dentre outros. O drop tem como finalidade remover uma estrutura de forma definitiva no banco de dados. Drop table, drop user, dentre outros. O rename também está inserido no subconjunto aí DDL, que tem como objetivo alterar o nome de um objeto, de uma estrutura. E o truncate, pessoal, aqui eu abro um parênteses. O truncate, apesar de ter um objetivo de eliminar tuplas, todas as tuplas de uma tabela de uma maneira mais eficiente, ele se enquadra aqui no subconjunto DDL. Tá? Por quê? Por que é muito mais rápido a gente remover todas as tuplas de uma tabela usando o truncate ao invés do delete? O delete ele faz escaneamento linha por linha, tupla por tupla, e permite que você se arrependa, que você execute um rollback. O truncate não. O truncate, se você tem a convicção que você pode excluir todas as tuplas de uma tabela, o truncate ele é muito mais performático, mais rápido. Porque, na verdade, em background, o truncate ele dropa a tabela e cria a tabela novamente vazia. Por isso que é considerado DDL e não DML. Ok? E o próximo subconjunto é o TC, controle de transações. Registram permanentemente as alterações feitas nos dados ou desfazem essas alterações.
O commit é a instrução que registra de forma permanente as alterações realizadas nos dados, as alterações realizadas em uma transação, por exemplo. Rollback é a instrução que desfaz as alterações feitas nos dados, tá? E o save point define um ponto de salvamento, no qual você pode reverter as alterações. O save point é muito utilizado quando você tem uma transação de grande porte, e aí você pode determinar alguns pontos de salvamento para que, se houver um erro em alguma circunstância a nível de hardware ou software, eu vou dar um rollback para o save point mais próximo, né, preservando as instruções que eu já processei dentro de uma transação. E o último subconjunto é o DCL, linguagem de controle de dados. Alteram permissões nas estruturas de banco de dados. O grant concede a outro usuário acesso às estruturas do banco de dados. E o revoke impede que o outro usuário acesse as estruturas do banco de dados. Tá? Então, basicamente, esse subconjunto DCL ele está intimamente ligado com acesso às estruturas do banco, à parte de segurança do banco de dados, ok? Bom, existem outras formas de acessar os registros, as tuplas provenientes de um banco de dados relacional. Existem ferramentas para isso, por exemplo, Oracle Forms and Reports e, eventualmente, como a maioria das aplicações trabalham, embutindo a linguagem SQL com qualquer linguagem de programação por meio de um driver de conexão. Tá? Então é possível também fazer esse tipo de manipulação, embutindo Java com SQL, Python com SQL, PHP com SQL e assim por diante. Aqui eu apresento para vocês as referências utilizadas nesse treinamento. Então eu utilizei algumas que são consideradas triviais e outras complementares. Ok? Até a próxima, pessoal. Um abraço.